Vi nomes que reconheci: Nova York, Moscou, Pequim, Londres, Tirun. Cidades que antes pulsavam com vida agora estavam reduzidas a nada mais do que ecos, apagadas em um instante. Mas a destruição não parou por aí. Nas ruínas de um prédio em ruínas, vi uma família amontoada, pressionada contra a parede decadente. Eles não estavam se movendo. Seus rostos estavam congelados em uma quietude sem vida, sua pele uma palidez fantasmagórica. Percebi então que eles não estavam respirando. Não muito longe deles, uma mulher estava sentada curvada, seus braços segurando algo firmemente contra o peito. A princípio, pensei que fosse um bebê, mas nunca ousei olhar mais de perto. Poderia ter sido trapos, ou rações, ou uma Bíblia, nunca saberei. Poucas pessoas testemunharam as consequências de uma bomba nuclear, mas eu testemunhei. Naquele momento surreal, naquela visão, as ruas em que andei estavam enterradas sob camadas de cinzas. Os prédios altos não passavam de armações esqueléticas, suas estruturas outrora orgulhosas, ocas e desoladas. Carros abandonados jaziam espalhados pelas ruas, suas janelas quebradas, seu metal retorcido e mutilado pelo calor inimaginável que não perdurava mais. O céu acima não era preto ou cinza, mas um amarelo amarronzado doentio e não natural, espesso com fumaça e poeira. Em vez de flocos de neve, cinzas caíam do céu, grudando na minha pele como confete morto. Parecia que o próprio mundo havia perecido, e eu era a última alma que restava para testemunhar seu túmulo. E então, eu senti sua presença. Eu me virei, e lá estava ele, Jesus. Ele não disse uma palavra, mas seus olhos, cheios de tristeza e peso, me disseram tudo. Eu queria perguntar a ele o que tinha acontecido, implorar por alguma compreensão, mas as palavras nunca vieram. Em vez disso, ele estendeu a mão e, de repente, a cena ao meu redor começou a mudar. Em um instante, eu não estava mais entre as ruínas. Eu estava em uma sala, lotada de pessoas uniformizadas, suas vozes se elevando em uma urgência frenética. Eles estavam gritando, apontando para telas e mapas cheios de números que eu não conseguia compreender. A tensão no ar era palpável, espessa e sufocante. Em uma tela, vi um lançamento de foguete. Não parecia uma arma, era algo ligado à ciência, à descoberta. Mas as pessoas naquela sala não viam dessa forma. Eles estavam em pânico, interpretando mal o que estava acontecendo. Alguém gritou algo urgente e uma chave girou em um console. Um botão vermelho começou a piscar, seu aviso ecoando pela sala. Eu não sabia o que nada disso significava, mas podia sentir a gravidade do momento. Este foi o momento em que tudo mudou, quando o mundo como conhecíamos começou a desmoronar. Antes de tudo isso, eu era apenas uma garota comum. Eu era do tipo que facilmente perdia horas rolando meu telefone, absorta em TikTok sobre dicas de cuidados com a pele e desafios de dança sem sentido. Minhas maiores preocupações eram coisas como tirar nota máxima em uma prova de química ou descobrir a roupa perfeita para a festa de aniversário de um amigo. Você sabe, as preocupações típicas de adolescentes. Eu nunca pensei muito no mundo fora da minha pequena e confortável bolha. Eu sabia sobre guerras e política, claro, mas elas pareciam distantes, muito distantes, como tópicos confinados a livros de história ou notícias que meus pais assistiam. O dia em que tudo mudou começou como qualquer outro. Eu estava na aula de educação física, correndo voltas na pista, quando senti uma sensação estranha no fundo do meu peito. Não era exatamente dor, mas um peso, como se algo estivesse me pressionando. No momento seguinte, minha visão ficou turva, minhas pernas cederam e eu desabei no chão. Quando recuperei a consciência, não estava mais na pista. Não estava em nenhum lugar que eu reconhecesse. Foi quando a visão começou. No começo, pensei que estava sonhando.
Parecia que minha mente tinha entrado em curto-circuito, como se eu estivesse preso em um sonho febril bizarro. Mas tudo parecia real demais, os cheiros acres, os sons, o peso arenoso das cinzas no ar. Eu não entendia o que estava vendo, mas, no fundo, sabia que não era apenas um pesadelo aleatório. Era como se eu tivesse sido empurrado para uma parte do mundo que eu nunca deveria testemunhar. Eu segui Jesus pelos destroços do que antes era uma cidade próspera, sentindo uma enorme sensação de confusão. Por que eu estava aqui? Por que eu? Eu não era uma cristã devota que passava horas estudando as Escrituras. Claro, eu ia à igreja com minha família aos domingos, mas eu não era do tipo que refletia sobre fé ou os mistérios do mundo o tempo todo. Eu era apenas uma garota normal, e ainda assim aqui estava eu, sendo mostradas coisas que eu não conseguia nem começar a entender. Olhando para trás, talvez seja por isso que ele me escolheu. Porque eu era comum. Eu não estava buscando alguma revelação divina, não estava procurando uma grande história para contar. Eu não tinha as palavras ou a estrutura para transformar isso em um sermão ou grande discurso. Eu era apenas eu, confusa, com medo, mas compelida a seguir em frente. Naquele momento, eu não tinha as respostas, mas sabia que tinha que segui-lo. Não importava o quão aterrorizantes as cenas diante de mim fossem, não importava o quanto meu peito apertasse e meus joelhos ameaçassem ceder. Porque o que quer que fosse, o que quer que eu estivesse testemunhando, não era só para mim, era maior do que isso. Era uma mensagem para o mundo. E eu não tinha escolha a não ser fazer parte disso. Futuro. Então, a explosão nos alcançou. A onda de choque atingiu a cidade, derrubando todos. O ar foi dilacerado com um rugido ensurdecedor, e o chão tremeu abaixo de mim como se a própria terra estivesse com dor. As pessoas gritavam, suas vozes engolidas pela explosão. A luz era avassaladora, cegando tudo em seu caminho. Quando a luz desapareceu, me vi de volta às ruínas. As ruas estavam vazias novamente, apenas os restos carbonizados de edifícios de pé como lápides. Tudo estava parado, e o silêncio era sufocante. O mundo havia sido apagado em um instante. Mas Jesus ainda estava lá, de pé ao meu lado, sua presença uma força silenciosa no caos. Ele não disse nada. Não havia necessidade. Sua tristeza preencheu o espaço entre nós, e eu podia sentir o peso de tudo que havia levado a esse momento. Não foi apenas a explosão, ou a perda de vidas, ou a destruição de cidades. Foi a ruína que se acumulou ao longo de gerações, o ódio, o medo, o egoísmo que levaram a esse fim. Naquele momento, eu entendi. Esta não era apenas uma visão do fim do mundo. Era um reflexo de tudo o que nos tornamos. Um mundo que construiu sua fundação no orgulho, desconfiança e violência, até que fosse tarde demais para parar. E ainda assim, no meio de tudo isso, Jesus ainda estava lá, de pé comigo, não com raiva ou condenação, mas com profunda e dolorosa tristeza pelo que fizemos a nós mesmos. Olhei para ele, mas nenhuma palavra saiu. Não havia nada que eu pudesse dizer. Eu não tinha certeza se esta visão era um aviso ou um lembrete do que poderia acontecer, mas enquanto as cinzas caíam ao meu redor, eu sabia que esta era uma verdade que eu não podia ignorar. Tínhamos chegado a um ponto em que estávamos à beira de destruir tudo, e a escolha sempre esteve em nossas mãos. Mas parecia que as mãos de muitos já tinham alcançado o botão vermelho, e não havia como voltar atrás. Tudo o que eu podia fazer era ficar ali, sentindo o peso disso, e esperar que, de alguma forma, algo pudesse mudar. Porque se não mudasse, todos nós estaríamos indo em direção ao mesmo fim. Enquanto eu observava essas pessoas, sua força silenciosa e fé inabalável se tornavam mais evidentes a cada momento que passava. Eles não estavam preocupados com o que não tinham, eles estavam focados no que tinham, sua crença em algo maior, algo que transcendia os destroços do mundo ao seu redor.
Era um contraste gritante com o desespero que eu tinha visto antes, onde as pessoas se agarravam aos restos de coisas materiais na esperança de que pudessem de alguma forma se salvar. Esses indivíduos, embora despojados de tudo, encontraram paz no conhecimento de que a verdadeira fonte de sobrevivência não estava na riqueza ou no poder, estava na resiliência do espírito humano, sustentado pela fé. Eles abraçaram a verdade de que o mundo poderia desmoronar, mas o amor de Deus nunca vacilaria. Naquele momento, as palavras que Jesus havia falado para mim ganharam um novo significado. A luz que tremeluziu no horizonte não era apenas um farol físico, era a luz da fé que ardia nos corações daqueles que se recusavam a deixar que o medo ou as dificuldades roubassem sua esperança. Senti uma profunda gratidão brotar dentro de mim enquanto olhava para os rostos dessas pessoas. Elas aprenderam a prosperar não apesar do sofrimento, mas por causa dele. Suas vidas se tornaram um testemunho do poder da fé para perseverar mesmo nas circunstâncias mais desoladoras. Percebi que isso também fazia parte da visão. Não se tratava apenas de testemunhar o fim de um mundo que havia escolhido sua própria destruição. Tratava-se de entender que, mesmo diante da ruína total, há um poder que transcende tudo. O caminho para a luz não era mais de mera sobrevivência. Era um caminho de redenção, renovação e restauração. A luz do horizonte não era apenas um símbolo do fim, era um símbolo de um novo começo. Uma chance de reconstruir, não das cinzas do que havia sido perdido, mas da fundação da fé que havia sustentado os poucos que ainda se apegavam à esperança. Enquanto caminhávamos em direção àquela luz, pude sentir algo se agitando dentro de mim, um senso de propósito, uma determinação que estava faltando antes. A jornada não havia acabado. O mundo havia caído, mas não havia sido abandonado. Enquanto eu caminhava com Jesus em direção àquela luz distante, eu sabia que estava caminhando em direção a algo muito mais importante do que apenas sobrevivência. Eu estava caminhando em direção à possibilidade de cura, de reconciliação, de um mundo renascido na fé. A jornada era longa, e a estrada à frente era incerta, mas a cada passo, eu sentia o peso do desespero se dissipando. As pessoas que eu tinha visto antes, aquelas que antes eram consumidas pelo medo e pelo desespero, tinham encontrado seu caminho, não por sua própria força, mas pela graça de Deus. E nessa graça, elas tinham descoberto o verdadeiro significado da vida. Não era sobre o que o mundo poderia oferecer. Era sobre o que Deus já havia dado, seu amor, sua misericórdia e sua esperança eterna. E conforme nos aproximamos da luz, percebi que isso não era apenas uma visão. Era um lembrete. Um lembrete de que mesmo nos momentos mais sombrios, sempre há esperança. Um lembrete de que a fé, uma vez plantada, pode crescer nos lugares mais improváveis. E um lembrete de que não importa o quão quebrado o mundo se torne, a luz de Deus sempre brilhará, nos guiando para casa. Enquanto as imagens do colapso do mundo continuavam a girar ao meu redor, uma onda de compreensão tomou conta de mim. A verdade era dura, mas inegável. O mundo que havíamos construído, baseado no medo, na divisão e na busca do interesse próprio, estava desmoronando sob seu próprio peso. E, no entanto, apesar de tudo que havia sido perdido, ainda havia esperança. Esperança que não era encontrada nas coisas que o mundo valorizava, mas na fé silenciosa e inabalável daqueles que confiaram em algo muito além do material. O contraste era impressionante. Por um lado, via as máquinas movidas à energia da guerra e da política, o egoísmo que havia alimentado o progresso humano ao custo da decadência espiritual. Por outro, havia as pessoas naquela pequena sala, comuns para os padrões do mundo, que se mantinham firmes em uma verdade que transcendia tudo. Elas entendiam que a força mais poderosa do universo era o amor, não as armas, a paz, não o poder, e fé, não medo. A linha de produção de armas, os escritórios movimentados dos poderosos, os rostos dos líderes presos em seus próprios esquemas,
Tudo isso parecia tão insignificante agora, um pontinho no grande esquema das coisas. As escolhas que eles fizeram, movidos pela ganância e pelo medo, só trouxeram destruição. Mas aqueles que escolheram o amor, a humildade e a fé, que tomaram decisões baseadas na esperança em vez do desespero, descobriram a única coisa que poderia perdurar. À medida que a visão continuava, viu o desenrolar da história da humanidade, não apenas um único momento de colapso, mas uma série de escolhas, cada uma construída sobre a anterior, levando a um ponto de inflexão. Não foi o resultado de um único evento catastrófico, mas o culminar de inúmeras pequenas decisões de priorizar desejos egoístas sobre as necessidades dos outros, acumular em vez de compartilhar, construir muros em vez de pontes. E ainda assim, no meio de tudo isso, ainda havia aquele lampejo de luz. Aquele lampejo de fé que ardia forte nos corações daqueles que escolheram confiar em Deus, acreditar em seu amor e redenção, mesmo quando tudo mais parecia estar desmoronando. A presença de Jesus ao meu lado era uma garantia constante, inabalável e firme. Suas palavras ecoavam em minha mente: o mundo vai falhar, mas meu amor nunca irá. A paz que eu havia testemunhado na sala dos crentes não era o resultado de circunstâncias favoráveis ou da falta de dificuldades, era o fruto de uma confiança profunda e inabalável em Deus. Eles tinham paz porque tinham Deus. A mensagem era clara. O mundo poderia quebrar, as sociedades poderiam cair, mas enquanto houvesse aqueles que se apegassem à fé, que acreditassem no amor e na verdade, sempre haveria esperança. Esse era o poder da redenção, um convite para escolher algo mais elevado, algo eterno, mesmo quando o mundo ao nosso redor parecia perdido. Eu sabia então que esta não era apenas uma visão para observar, era um chamado à ação. Viver com propósito, fazer escolhas que refletissem o amor de Deus, investir na fé, na comunidade e na esperança, não importa o quão escuro o mundo se tornasse. À medida que a visão se desvanecia e eu me encontrava mais uma vez na presença de Jesus, entendi que essa jornada tinha sido mais do que apenas um aviso, tinha sido um presente. Um vislumbre do que era realmente importante, um lembrete de que a fé era a chave para sobreviver, não apenas ao colapso do mundo, mas às tempestades de nossas vidas. E enquanto eu caminhava com Jesus, eu sabia que o caminho a seguir não seria fácil. Haveria lutas, haveria desafios. Mas com fé, com amor, com a luz de Deus nos guiando, não havia nada que pudesse realmente nos derrotar. Eu não conseguia me livrar do peso dessa percepção. O colapso não tinha sido inevitável, tinha sido resultado de escolhas, escolhas que se acumularam ao longo do tempo. Medo, orgulho e egoísmo, as mesmas coisas que frequentemente ignoramos ou justificamos em nossas vidas diárias, acabaram derrubando tudo. Não era uma ideia distante e abstrata, estava acontecendo agora, a cada momento, em cada decisão que tomávamos. Agora eu entendia que o colapso não era apenas um evento global, era algo pessoal, algo que todos nós poderíamos evitar se escolhêssemos diferente. O aviso da visão não era apenas sobre as grandes coisas, as bombas, as guerras, a destruição. Era sobre as pequenas escolhas diárias que fazíamos, o que escolhemos valorizar, a que dedicamos nosso tempo e atenção, onde depositamos nossa confiança. Foi um chamado para despertar, me lembrando que nossas decisões têm poder. Poder para construir ou destruir, para trazer paz ou semear divisão. Pensei nas pessoas, nas consequências, aquelas que não tinham mais nada, exceto sua fé. Elas sobreviveram ao caos não por causa de sua riqueza ou influência, mas porque construíram suas vidas em algo eterno. Elas confiaram em Deus quando todo o resto falhou. Elas tinham esperança, não por causa do que tinham, mas por causa de quem acreditavam. Essa era a chave. Esperança. Não era apenas uma palavra, era uma tábua de salvação. Era a crença de que não importava o quão escuro o mundo se tornasse, não importava o quão sem esperança as coisas parecessem, sempre havia algo pelo qual valia a pena viver.
Sempre havia a possibilidade de redenção, sempre a promessa do amor e da presença de Deus, mesmo quando tudo mais desmoronava. Enquanto eu estava sentado no silêncio do meu quarto, tentando dar sentido a tudo, percebi a magnitude do que eu estava sendo chamado a fazer. Eu não podia voltar a viver do jeito que eu vivia antes, focando nas coisas passageiras que antes pareciam tão importantes. Eu tinha visto a verdade, e agora eu tinha que vivê-la. Eu tinha que escolher a fé ao invés do medo, o amor ao invés do interesse próprio e a esperança ao invés do desespero. E não era só para mim, era para todos. Comecei a falar sobre a visão, não porque eu tinha todas as respostas, mas porque eu sabia que a mensagem era importante demais para guardar para mim. Não era sobre assustar as pessoas ou fazê-las ver as coisas do jeito que eu via, era sobre ajudá-las a entender que havia mais na vida do que o mundo nos dizia. Que as escolhas que fazemos, não importa quão pequenas, importam. Com o tempo, as palavras que compartilhei encontraram seu caminho para os corações de alguns, enquanto outros permaneceram indiferentes ou desdenhosos. Mas eu sabia que mesmo que apenas alguns ouvissem, mesmo que apenas um punhado decidisse fazer uma mudança, valeria a pena. Cada pessoa que escolheu a esperança, cada pessoa que escolheu a fé, cada pessoa que escolheu o amor, seria uma ondulação no oceano de mudanças que poderia, um dia, virar a maré. Passei os meses seguintes refletindo profundamente sobre o que tinha visto, sobre as escolhas que tinha feito e as escolhas que ainda tinha o poder de fazer. A visão me mostrou um futuro que não era inevitável, mas que foi moldado pelas decisões de pessoas como eu. O futuro não estava fora de nossas mãos, ainda estava sendo escrito. E quando comecei a fazer essas mudanças, por menores que parecessem, percebi algo poderoso. Ao escolher a fé, ao escolher a esperança, eu já fazia parte da mudança. Cada ato de gentileza, cada momento de oração, cada decisão de priorizar o amor em vez do medo, foi um passo em direção ao tipo de mundo que eu tinha visto na visão, um mundo onde a esperança não era apenas uma ideia passageira, mas a base de tudo. Essa foi a mensagem que carreguei comigo. Não importa o quão quebrado ou escuro o mundo parecesse, sempre havia esperança. E enquanto tivéssemos fé, poderíamos construir algo que duraria, algo que não poderia ser abalado pelas tempestades deste mundo. Tínhamos o poder de escolher, e com esse poder veio a chance de moldar o futuro. O peso dessa verdade se instala mais profundamente a cada dia. A tentação de cair nas mesmas armadilhas está sempre lá, perseguindo as coisas que são passageiras, que prometem segurança, mas nunca entregam. É fácil se deixar levar pela busca de riqueza, poder, conforto ou status. Mas a visão, o que Jesus me mostrou, gravou uma nova perspectiva em meu coração. É tão fácil esquecer o que realmente importa, mas não posso mais ignorar a verdade. Não posso deixar de ver o que vi. As pessoas naquela sala iluminada por velas não tinham nada que o mundo consideraria importante, mas tinham tudo. Elas tinham fé. Elas tinham esperança. Elas tinham amor. E naquele momento, quando tudo mais estava desmoronando, isso foi o suficiente. Elas tinham paz que não dependia das circunstâncias, porque estava enraizada em algo muito maior do que o mundo poderia oferecer. E foi isso que mudou em mim. Não se trata apenas de sobreviver à tempestade. Trata-se de encontrar algo em que se apoiar quando tudo ao seu redor estiver desmoronando. Esse algo é Cristo. A mensagem da visão não foi apenas um aviso do que poderia acontecer, foi um convite para escolher algo diferente agora. Viver pelo que importa. Colocar nossa confiança em algo que não desmoronará quando o mundo desmoronar. A questão não é se enfrentaremos provações ou dificuldades, isso é um dado adquirido. A questão é se teremos a base para permanecer firmes quando tudo tremer. Penso em quantas vezes me distraí, em quão facilmente permiti que as coisas deste mundo me consumissem. Mas agora, a visão serve como um lembrete constante de que este mundo não é meu lar.
É um chamado para viver de forma diferente, amar de forma diferente, focar nas coisas que têm significado eterno. Se quisermos ver uma mudança real, ela começa mudando nossos corações, nossas escolhas e nossas prioridades. Grande parte do mundo é construída sobre medo, orgulho e egoísmo. Mas Jesus nos mostra outro caminho, um caminho de paz, de amor, de esperança. É um caminho que parece diferente do que o mundo nos diz para viver. E talvez seja esse o ponto. Se vamos passar por isso, precisamos construir nossas vidas sobre o que é inabalável. Não sobre coisas que podem ser destruídas ou roubadas, mas sobre a fé em Cristo. Ele é a única coisa que não nos decepcionará. Não sei o que o futuro reserva, ou quanto tempo temos. O mundo pode ruir, as coisas podem desmoronar, mas uma coisa eu sei é esta: Cristo é a única coisa que nunca nos falhará. Então, as escolhas que fazemos hoje, agora mesmo, são tudo. Elas importam mais do que as coisas que achamos que precisamos ou queremos. A maneira como escolhemos viver, a maneira como escolhemos amar, a maneira como escolhemos confiar, essas são as coisas que permanecerão, não importa o que aconteça. E eu oro, de todo o meu coração, para que escolhamos a fé em vez do medo, o amor em vez do orgulho e a esperança em vez do desespero. Porque quando tudo mais falhar, irá, Jesus será aquele que permanecerá.